الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأيضا قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإذا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alguns versículos sagrados do Alcorão foram recitados de vários capítulos. E é para explicar uma única coisa, que é um dos pilares do Islã, ou podemos dizer assim, o último pilar que o Islã tem, dos 5 pilares, o Hajj é o último pilar. Mas o Hajj, ou a peregrinação, e quando nós falamos em termos de Hajj na terminologia islâmica, isto é, quando nós falamos de Hajj, e quando queremos falar sobre o Islã, então nós estamos a falar de um pilar. E sobre esse pilar o Corão esclarece e menciona. Mas a ideia de falarmos hoje sobre o Hajj e também nas próximas semanas, inshallah, é sobre quais são os meses, qual é o mês do Hajj. Em que mês o Hajj é obrigatório fazer? É obrigatório uma vez na vida? Em que mês? No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro do calendário islâmico, no quarto mês ou no 9º mês, que é o mês de Ramadã? Então, primeiro temos que saber o que é que o Corão fala sobre os meses conhecidos. Al-Hajj Ashhuru Ma'lumat. O Hajj, isto é, a peregrinação a Meca, tem os meses conhecidos. E é claro que hoje, quando nós falamos sobre os dias do Hajj, só são 5 dias, que é no 12º mês do calendário islâmico, que é no mês de Zil-Hijjah. Então, Allah diz, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. Aquela pessoa que intencionou, ou aquela pessoa que cometeu a si próprio a obrigatoriedade de fazer, preparou, está pronto, ou podemos dizer assim, que já está ao ponto de vestir o ihram, que é aquele vestuário único, igual e universal, todos têm a mesma veste, o mesmo vestuário, né, que é ihram. Então Allah diz, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Não pode haver nenhum contacto físico nem intimidade com a sua esposa. فَلَا رَفَثَ. Não pode cometer nenhum pecado, nenhuma transgressão. وَلَا جِدَالَ. Nem disputar, nem argumentar, nem discutir. فِي الْحَجِّ. وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ. De tudo do bom que a pessoa fizer. E aqui refere-se tudo do bom em termos de recordar Allah. Tudo aquilo que a pessoa fizer. وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Allah sabe disso. O mesmo ajudar alguém durante o Hajj. Durante o Hajj, ajudar alguém, ajudar uma pessoa que precisa de uma ajuda.
ou mostrar o caminho, ou simplesmente ajudar a atravessar a rua, seja o que for, do bom, boa ação. وَتَزَوَّدُوا, e Allah está a dizer para nós nos prepararmos, فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى, a melhor preparação que a pessoa pode fazer, para além de levar o suficiente consigo, para além de levar o suficiente consigo, Allah diz, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. O taqwa é a melhor preparação que a pessoa pode levar consigo. Isto é o ponto número 1, ou isto é o ponto de partida. Depois voltamos para um outro versículo do Sagrado Alcorão, onde Allah está a dizer o seguinte: Inna awwala bayt, a primeira casa, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi, que Allah fixou para a humanidade. Vejamos o que é que o Corão está a dizer. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata, em Meca, mubaraka, abençoado, wa hudan lil-alamin, e é orientação para todo o universo. Este é o versículo que nós devemos refletir, porque acreditamos nele, né? Acreditamos neste versículo, porque é um dos versículos sagrados do Alcorão. Né? Mu'min, muslim, é aquele que acredita no Corão na totalidade e põe em prática, ou tenta pôr em prática na totalidade. Não é aquilo que é conveniente. Islã não é por conveniência. O dukhulu fi silmi kafa, entra na totalidade. Seja submisso na totalidade. Não é quando me é conveniente, eu ponho em prática. Quando não é conveniente, eu invento histórias ou invento desculpas só para agradar o meu ego. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata, mubaraka, abençoado, wa huda, orientação, lil-alamin, para todo o universo. Para todo o universo, não é só para Meca, não é só para Hijaz ou Península Arábica, não é só para a Ásia, África, Europa, não é só para a Terra. É para todo o universo. Hudan lil-alamin. E exatamente a mesma palavra nós diariamente recitamos no Surat al-Fatiha. O primeiro versículo do Surat al-Fatiha, quando nós recitamos, ou quando nós ouvimos, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Todo louvor pertence a Allah. Todo. Que é o Senhor do universo. Não é o Senhor dos árabes. Não é o Senhor dos muçulmanos. Não é o Senhor só da humanidade. É o Senhor do universo. Rabbul Alamin. E há outros versículos em que Allah diz Rabbus Samawati wal Ard, também é o Senhor dos céus e da terra. No Surat An-Nas, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, é Rabbul Falaq, Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Alamin, Khaliqu kulli shay, é o Criador de tudo. De tudo aquilo que nós possamos imaginar e daquilo que nem sequer possamos imaginar. Como é que Allah criou? Como é que Ele sustenta? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. É Ele. É o nosso Criador. É aquele que nos sustenta. É aquele que dá, é aquele que tira. Dá, Ele dá a todos. Dá aos crentes, dá aos não crentes, dá aos submissos, dá àqueles que ignoram a existência dele, dá àqueles que, para além de ignorar, intitulam-se como deuses. Firaun, e o Corão dá exemplo dele. Ana rabbukumul a'la, eu sou o vosso Senhor. Firaun disse a Bani Israel. Firaun disse ao seu povo. Firaun disse àquelas pessoas que eram submissas a ele.
Eu é que sou o vosso Senhor. E não é um qualquer. Eu sou o Altíssimo. Ana Rabbukumul A'la. Eu sou o vosso Altíssimo Senhor. É exatamente a mesma palavra que cada um de nós recita quando está no Sijda. Quando nós colocamos a nossa parte mais alta do corpo, que é a nossa testa, no chão, quando fazemos o Sajda, o que é que a pessoa pronuncia? Subhana Rabbiyal A'la. Glorificado seja o meu Senhor, que é o Altíssimo. Mesmo assim, Allah dá. É aquele que sustenta. Hudan lil alamin. A orientação para todo o universo. A orientação para todo o universo. Sai de Meca. Ali é que é a sede. Ali é que é o markaz. É dali é que Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu o início da revelação do Corão e foi daí é que Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmitiu aos seus discípulos, aos poucos, e é ali. E não é por acaso que o nosso qibla, a orientação que nós temos quando fazemos o salat, e salat é o diálogo direto com o nosso Criador. Quando a pessoa começa a fazer o seu salat, individual ou coletivo, quando a pessoa diz Allahu Akbar, quando começou o salat, começou a ligação direta entre o crente e Allah. Entre mu'min, muslim e Allah. Tomara que nós soubéssemos valorizar o valor de salah e sentir em cada um de nós o salah, a oração, o namaz que nós fazemos. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sem dúvida que o salah, o Corão é que está a dizer. Sem dúvida que o salah acaba, elimina, termina. O quê? Al-fahsha'i wal munkar. Aquilo que é mau, aquilo que é agressivo, aquilo que não é agradável. A salat tem este poder. O salat tem este poder dentro de cada um de nós. Nós esperamos que o outro seja bom conosco. Nós queremos que o outro respeite. Eu também tenho que respeitar. Eu também tenho que demonstrar esta bondade. Eu também tenho que ser generoso para com o outro. Eu também tenho que ser humilde para com o outro. Não é só esperar que o outro seja humilde comigo, o outro seja generoso comigo, o outro seja bondoso comigo. Hudan lil alamin. Há vários versículos do Alcorão que associam a palavra Huda, Hidayah, orientação. Hudan lin nas. O Corão é a orientação para toda a humanidade. Hudan lil muttaqin. A orientação para aqueles que são muttaqis, para aqueles que têm o taqwa dentro de si. Islam é nome de um código de vida. Muslim é aquele que tem o Islã dentro de si. Não é só falar, não é só dizer, dentro de si, na sua conduta, no seu akhlaq, na sua forma de falar, na sua forma de estar. A pessoa, quando olha para o muslim, cria vontade de ser como ele é. Isto é muslim. A pessoa, quando vê um muslim, um muçulmano, a pessoa que vê, que não conhece o Islã, e muitas das vezes tem uma imagem péssima do Islã, mas ao ver o muslim, fica com a vontade, cria esse entusiasmo de eu ser como ele é. Hoje, infelizmente, nós não somos exemplos. Infelizmente. Illa ma sha Allah. Illa ma sha Allah. Há casos, quando nós conversamos com as pessoas que querem abraçar o Islã. Quando vêm pessoas que dizem que eu quero ser muçulmano, quero fazer o meu shahada, as pessoas vêm.
ou através de um amigo, ou venha sozinho, ou porque mandam um e-mail, seja o que for. Não é? Há uma forma, quando Allah escolhe alguém, fixemos isso na nossa mente. Quando Allah escolhe alguém, Ele cria o caminho. Cria. E quando nós, às vezes, ficamos um pouco desesperados, ou desesperados, ficamos, faz parte da natureza humana. Há momentos em que nós ficamos desesperados com um problema que está à nossa frente e queremos uma solução. A melhor forma de requerer essa solução é falar com Allah, pedir a Allah, constantemente. Não é só pedir uma vez e virar as costas. Não, constantemente. E há vários exemplos. Ayub alayhi salam, marido, doente, pessoas a fugirem-se dele. Ele o que é que fez? Rabbi anni massani yadurru anta arhamur rahimin. Constantemente, oh Allah, a doença ou algo desagradável, a dor, tocou-me, estou aflito. Wa anta arhamur rahimin. E tu és o mais misericordioso dos misericordiosos. Arham. E não há ninguém mais misericordioso do que Allah. A sério. Perguntemos a nós próprios. O quanto misericordioso é o nosso Allah. Conosco. Com cada um de nós. Os que estão aqui presentes ou os que estão aqui ausentes. Ou os que estão ausentes. Com cada um de nós, Ele é misericordioso. Todos nós somos humanos. E o ser humano é fraco. Nós cometemos erros, cometemos pecados, cometemos transgressões. Pedimos perdão a Allah. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Com sinceridade pedimos o perdão. Ele perdoa. Ele não coloca na nossa testa, aqui, não coloca o pecado que nós fizemos. Não coloca. Porquê? Para o outro não ver. Ele esconde. Allah é satarul uyub. Esconde os nossos defeitos. Temos. Ele esconde. Imagine, só para ficarmos com uma ideia o quanto misericordioso o nosso Criador não é. Hudan lil alamin. Então, de Meca sai a orientação para toda a humanidade. Inna awwala bayt wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. É abençoado, é a orientação para toda a humanidade, todo o universo. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nela contém ayat, sinais. E contém um lugar fixo, um lugar, maqamu Ibrahim, onde os que foram fazer o Hajj, ou Umrah, os que fizeram o Tawaf, ou os que fizeram o Tawaf, sabem daquilo que eu estou a mencionar. Maqamu Ibrahim. Então Allah mencionou o nome de um mensageiro. Qual é o mensageiro? Ibrahim. Então o Hajj, o início do Hajj, está ligado com quem? Com Ibrahim a.s. Quem foi Ibrahim? O Corão responde. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim não foi judeu. ما كان إبراهيم يهوديا, não foi. ولا نصرانيا, e nem foi cristão. Porque se nós formos ver a existência do judaísmo, Judá, refere-se basicamente depois de Musa a.s. É quando ele recebe o Taurat.
Nasrania, os cristãos, é depois de Isa alayhi salam, Jesus, capaz esteja com ele. Ibrahim veio antes, muito antes. Então o Corão diz: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيف مسلما وما كان من المشركين. O ênfase que Allah coloca no Ibrahim e na sua crença. Hanif quer dizer aquele que adora um só Deus. Único, Hanif. Aquele que não associa ninguém com Allah. Ninguém. E próprio Ibrahim alayhi salam passou por fases, o Corão fala sobre isso. Ele vê as estrelas, acha que as estrelas é que são deuses, ou Deus. Vê a lua, فلما جن عليه القمر قال هذا ربي. Ele vê a lua cheia, este é meu Senhor. فلما أفاق, e quando desaparece, já não pode ser. فلما رأى الشمس, e vê o sol, قال هذا ربي هذا أكبر, é o maior. فلما أفلت, e quando o sol se põe, quando o sol desaparece, ele o que é que diz? إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. Então, Hanif é aquele que adora, acredita, confia na totalidade, na unicidade de Allah, único. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Não é só dizer, é sentir. Não é só dizer que eu confio em Allah. Temos que sentir isso. Ele não foi entre aqueles que associou. E nós não podemos esquecer a história da humanidade, onde inclui a história dos profetas, a história dos mensageiros. E quando se fala de Ibrahim alayhi salam, a sua casa, antes de receber a revelação ou antes de ser profeta, na sua casa, o pai construía ídolos. O pai construía ídolos. Vendia ídolos. Oferecia ídolos. Então nasce naquele ambiente. Nasce naquele ambiente de idolatria. Então, o Hajj, فيه مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. Aquela pessoa que entra nesse local está seguro. Ninguém pode prejudicar. É claro que, se recuarmos na história, no tempo, na história não, no tempo, hoje, Haram de Meca está muito mais ampliado do que era, por exemplo, há 100 anos atrás. Não muito. Há 200 anos atrás. Há 500 anos atrás. Quanto mais nós recuarmos, o Haram era muito limitado. E quando eu digo Haram, estou a referir a Kaaba. A própria construção da Kaaba. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. O versículo seguinte é um versículo, e é esse o versículo que é a prova de que o Hajj é obrigatório a quem? وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. E a condição? مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Vejamos, Allah não está a dizer que é para todos. Apesar de sabermos que é obrigatório uma vez na vida, não está a dizer que é para todos. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Em palavras simples, curtas, é para aquele que tem a possibilidade de o fazer. Se não tem possibilidade de o fazer, não tem meios. Não tem meios
da viagem, da estadia. Se não tem, não é obrigatório. Isto quer dizer o quê? Quando nós, qualquer um, quando precisa de algo, podemos pedir um amigo um empréstimo. Empresta-me que eu ao fim do mês pago-te. Por exemplo, ele, tendo possibilidades de emprestar, empresta e diz que até o fim do mês pagas. E quando chega ao fim do mês, temos que pagar, claro. Seja a quantia que você pediu, e vai depender se ele consegue ou não consegue ajudar, mas se emprestou, se ajudou, é a nossa obrigação de devolver no dia em que nós nos comprometemos a devolver. E vejamos, há 1444 anos, o Corão enfatiza, por exemplo, إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. Se você pediu empréstimo a alguém, isto é só para uma parte, se pediu empréstimo a alguém, se alguém te emprestou para um tempo determinado, إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى, né? Empresta-me, por exemplo, 1.000 euros, ou 5.000 euros, ou 100 euros, ou 10 euros, até ao fim do mês. فَاكْتُبُوهُ. Escreve. Aponta. Escreva. Aponta. Então, isto é para dizer o quê? Se a pessoa não tem possibilidades, não pode pedir um empréstimo a um amigo ou qualquer instituição financeira, isto está fora de questão, mas não pode. Porquê? Porque não tem possibilidades. E Allah está a dizer: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Você programa, você vê o quanto eu irei precisar para a minha viagem, para a minha deslocação, para a minha estadia e para deixar algo daquelas pessoas que dependem de mim, e depois faça a sua viagem. وَتَزَوَّدُوا. Então prepara. Mas de tudo aquilo que você preparar, roupa, dinheiro, cartão de crédito, ou seja o que for, ou cartões, ou seja telemóveis e cartões SIM, ou seja, para você estar sempre constantemente comunicável, Allah está a dizer: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. A melhor preparação que cada um pode fazer para o Hajj é o taqwa. O taqwa está tão ligado com a personalidade do mu'min. Taqwa não é só quando a pessoa vai fazer o Hajj. Taqwa é no nosso dia a dia, constantemente. O Corão é uma orientação para aqueles que são muttaqis. Muttaqi é aquele que tem taqwa dentro de cada um de si. Temer Allah, ter a consciência daquilo que é halal, daquilo que é lícito e daquilo que é haram, daquilo que é ilícito. Haram não só refere-se naquilo que nós comemos, na carne, não. A nossa providência, o meu trabalho. Faz-me lembrar uma passagem. Um sheik foi a Japão, participar numa conferência. Do hotel até a conferência, ele apanhou um táxi. Deu a morada, apanhou um táxi e o taxista ligou para saber o preço, né? Quilômetro, ligou e continuou a viagem. No meio da viagem, como não fala japonês, nem o taxista falava inglês, portanto não havia comunicação. Durante a viagem, ele desliga o cronómetro. E passado 2, 3 quilómetros, volta a ligar outra vez. Então, como este sheik veio da Ásia, e é comum, infelizmente, na Ásia acontecer isso, Índia, Paquistão,
aldrabarem, intrujarem. Mas ele, quando chegou ao seu destino na conferência, pagou o que era para pagar e falou com alguém que estava à espera deste sheik. Pergunte ao senhor, durante o trajeto, porquê é que ele desligou o prompter? Porquê é que ele desligou? E depois voltou a ligar. A resposta dele: eu enganei-me. Eu deveria virar à direita, não virei. Continuei. Eu andei 2 quilómetros a mais, por meu erro próprio. Eu é que enganei-me. Eu deveria ter virado à direita, distraí-me, não virei à direita para ir para a conferência, fui mais para a frente, 2 quilómetros depois é que eu aproximei-me daquela estrada onde eu deveria ter virado. Então, esses 2 quilómetros, a culpa não é dele, é minha culpa. Portanto, por isso é que eu desliguei. Eu não ia cobrar. Não, vejamos. Não é muçulmano, não é mu'min, não tem din, não tem din, mas tem akhlaq, tem sinceridade, tem honestidade. E nós temos tudo para sermos. Mas infelizmente, não somos. Illa mashallah. Temos pessoas sinceras, temos pessoas honestas, não é? Portanto, o Hajj, isto, como eu disse, que é um tema muito amplo, mas vamos falando sobre... E a ideia de falar sobre o Hajj é, para além de refletirmos o que é que o Hajj é, também ver como é que o Hajj começou e as alterações que foram sendo feitas durante anos e séculos e milénios até o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém firmes. وما علينا إلا البلاغ المبين.